programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe conosco! Na virada do ano, o que avançou na educação pública em Minas e o que ainda continua a exigir muitas lutas. E o piso salarial com esse governo golpista? Que futuro nos aguarda no ano que se aproxima? Estudantes se unem aos profissionais da educação e também levantam bandeira em defesa da educação. Mais notícias sobre o Encontro da Juventude promovido pela CNTE. Educação em Debate. O caminho do debate e da construção coletiva. Foi esse o espírito da 8ª Conferência Estadual de Educação, na avaliação da coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, que destacou a diversidade do encontro e das discussões em defesa de uma agenda coletiva. Bom, primeiro é o caminho do debate. E o que nós estamos fazendo nessa conferência é exatamente a defesa de uma educação libertadora, como nos ensinou Paulo Freire. Para se pensar em educação, tem que se pensar na diversidade do que é a população brasileira e pensar também que a educação tem lado, é uma educação que esteja a serviço da classe trabalhadora. E esses temas nós tratamos durante a nossa 8ª conferência. Por uma educação libertadora. Por que discutir esse tema? O tema da nossa conferência foi Educação e Resistência, exatamente porque nós estamos percebendo que a educação tem sofrido os maiores ataques do governo Michel Temer. A PEC 55, que retira dinheiro da educação, a medida provisória 746, que é um forte ataque ao direito à educação e à nossa profissão como professores também, e todo um plano que existe a nível federal, que confronta com uma educação pública de qualidade para todos e para todas. Então, por isso que essa conferência tem esse caráter também de discutir a resistência, e dessa conferência nós teremos uma carta de posicionamento de todos os movimentos aqui presentes, para que nós possamos constituir uma frente mineira em defesa da educação pública e possamos, com isso, impedir que esses ataques se concretizem e também dialogar com a população sobre a importância da escola pública continuar sendo pública. O protagonismo da juventude também foi destacado. Essa é uma conferência que não tem só os trabalhadores em educação. Nós abrimos, então nós temos uma juventude da educação básica e das universidades, de escolas ocupadas, de movimento estudantil organizado de todas as regiões de Minas Gerais, para que juntos nós pudéssemos pensar a educação. Então essa conferência tem sido um lugar de fala e de escuta dos trabalhadores e da juventude que está dentro da escola. A gente acha que esse é o caminho para que nós possamos construir uma educação que nós queremos e resistir aos ataques. Lamentavelmente, se nós analisarmos o plano federal, o governo Michel Temer faz o inverso, né? Ele ignora o movimento da juventude, trata a juventude de forma a criminalizá-la, como as cenas que nós vimos no último dia 29 de novembro, onde a juventude que foi lá se manifestar foi recebida com forte aparato repressivo, e é uma lição ruim que o governo federal dá à sociedade, que a juventude tem que ser tratada com bala, com gás lacrimogênio, e nós achamos o inverso. Uma sociedade só se desenvolve quando investe na educação, quando respeita a diversidade e quando escuta a juventude. Educação, conhecimento, liberdade e inclusão. É isso que eles querem. Um prazer muito grande estar aqui na 8ª conferência e dar o meu relato sobre da ocupação da minha escola e falar que foi um dos pioneiros até a ideia dessa ocupação. E quando nós juntamos com o sindicato, foi mais gratificante ainda, pois nós sabemos que o nosso movimento criou força e criou seriedade, que o meu movimento, igual estavam falando, que eram alunos alienados por professores e alunos que só estavam querendo ficar sem aula. Muito pelo contrário, nós mostramos que somos a diferença para o Minário e para o Vale. Só concluindo aqui, só queremos agradecer, né, a Sindiúti, Sindispal, todos que nos apoiaram nesse movimento estudantil, que foi um movimento que mobilizou a cidade toda com nossas caminhadas, nossas lutas, e sim, continuaremos sempre lutando por uma boa causa. O que foi mais discutido aqui foi sobre cidadania, política e assim, foi bom a oportunidade que o Sindiúti nos trouxe para poder discutir sobre o assunto, porque aqui é uma união de estudantes, aqui se encontra pessoal de toda Minas Gerais,
e de certa forma ajuda bastante a ter um certo conhecimento de política que talvez eles não conseguiram por anos na escola. Vou levar muito conhecimento. Teve um debate aqui sobre a resistência dos jovens pela luta da educação e gostei muito do tema, debatendo sobre política, sobre cidadania, a sociedade hoje em dia como se encontra. E é isso aí, temos a luta e torcendo para o nosso campus não fechar, né? Porque corre o risco de ser fechado. E fora Temer. É extremamente importante isso que o Sindiúti está fazendo nessa conferência estadual, que é trazer o estudante junto com os trabalhadores da educação, para discutir como vai ser feito a nova escola a partir de agora. Estamos num momento complicado, um momento de luta, um momento de dificuldades, e agora a necessidade de se unir para lutar contra o que está acontecendo hoje no governo, quanto o que está acontecendo hoje com a democracia. Isso é extremamente importante para que nós conseguimos sobressair sobre essa crise que está acontecendo hoje na política nacional. O protagonismo aqui em Minas Gerais do Quem Luta Educa, que desde 2012, naquela histórica greve, é das mulheres também. A maioria das educadoras são mulheres. E numa conjuntura dessa, num golpe desse que a gente vê que é um golpe machista, numa conjuntura dessa em que a nossa classe trabalhadora sofre muito, eu acho que a gente tem que começar a observar e dar prioridade para a pauta principal, que eu acho que está justamente na vida das mulheres negras, que sofrem por serem pobres, negras e mulheres. E que sim, se a libertação dessas mulheres significa a libertação de todos nós. Então a prioridade deve ser do trabalho e da vida dessas mulheres. Eu acho muito emocionante ver aqui a homenagem ao Paulo Freire. Para mim foi a primeira leitura de consciência crítica ainda dentro da escola, com as professoras que me recomendaram, né? Enfim, na época, mas eu queria trazer também aqui a figura de outro lutador importante pelo ensino público, que é do Florestan Fernandes, e que eu acho que deve também conter aí nas nossas reflexões. E por fim, queria agradecer o convite à Marcha Mundial das Mulheres de estar aqui nessa mesa, porque só é possível que eu, por exemplo, esteja aqui, porque em primeiro lugar eu tive professoras em sala que despertaram a minha consciência crítica. Então o meu agradecimento, que eu não pude fazer para a maioria delas, eu faço aqui, tendo certeza que esse é o espaço mesmo que é necessário para as nossas vidas. E em segundo lugar, agradecer as mulheres que se organizam e que são as figuras mais importantes desse processo. O Levante aqui em Minas Gerais, eu gostaria de destacar isso, nasce em luta junto com as trabalhadoras e os trabalhadores em educação na greve de 2011, nasce em luta com os movimentos sociais, os movimentos sindicais de Minas Gerais, no Quem Luta Educa, aquela greve em que a gente se juntou e agora durante muito tempo a gente está cada vez mais amadurecendo esse momento de unidade, nas lutas, em cada espaço que os movimentos fazem, assim, né? Destacar que a unidade, ela tem sido muito importante para nós, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Um momento em que a gente vive um golpe de classe, um golpe homofóbico, machista, racista, um golpe contra a escola, contra a educação libertadora. Esse golpe sendo um golpe de classe, a gente tem que reagir a ele como classe. E é nesses momentos que a gente vê que a nossa unidade é fundamental. Minas Gerais e o Paraná são os dois estados com mais ocupações de escolas, né? E eu acho que isso não é à toa. Minas Gerais resistiu, né? Estamos juntos desde 2011. O Paraná também num processo de resistência muito grande dos professores. Estamos vendo as categorias se juntando por entender que a pauta é nossa, é de todo mundo. E o saldo de tudo isso, na opinião de Beatriz Cerqueira, foi de um encontro extremamente positivo. Superou as nossas expectativas, uma grande participação de juventude, de movimento social, que é exatamente
o lugar que a gente precisa conversar mais com a sociedade. Os parceiros que vieram, tanto dos movimentos quanto convidados, enriqueceram bem a nossa conferência. Nós tivemos 12 grupos de discussão, porque a ideia dessa conferência era ouvir, não era só a palestra, não era só que as pessoas viessem para ficar sentadas ouvindo, mas que elas pudessem falar da sua diversidade, de onde elas vêm. E terminamos com uma carta política de compromissos nossos e de que posicionamentos nós queremos do governo de Minas Gerais, e também com o lançamento de uma frente mineira em defesa da educação. Acho que o caminho é esse. Nós sabemos que sozinhos, cada categoria na sua pauta não é a forma de fazer a luta no próximo período. Sabemos que defender a educação pública é fundamental para que uma sociedade se desenvolva. Nós não podemos deixar que a educação se transforme em mercadoria, porque a privatização da educação, as PPPs na educação, as organizações sociais na educação significam tirar a educação da forma como um direito e transformá-la numa mercadoria. Então essa luta é essencial não só para a gente, não é uma luta corporativa, é uma luta em defesa da sociedade e do nosso futuro. Quem luta, educa e garante conquistas. Atualidade. Durante a 8ª Conferência Estadual de Educação em Belo Horizonte, evento promovido pelo Sindiúti, o teólogo Leonardo Boff recomendou aos participantes: tenham utopias que lhes façam sonhar e esperança como uma virtude. Talvez a virtude mais urgente hoje, mais do que a virtude, o próprio princípio esperança, é que é exigida face à crise nacional e à crise internacional. Dizem que nós vivemos tempos pós-utópicos. Significa tempos onde a esperança já não anima as pessoas e não abre um horizonte para o futuro. Nós somos contra. Porque o que eu quero anunciar não é otimismo, é esperança de que há virtualidades dentro da pessoa humana, dentro da sociedade, dentro do universo, se quiserem. Virtualidades que não foram ainda ativadas e que nós podemos arrancá-las e transformar num projeto novo de educação, de história. E exatamente esse foi o sonho da última fase de Paulo Freire. Colocar a esperança como um eixo básico, porque se nós não tivermos esperança nos nossos estudantes, nas pessoas que estão aprendendo, nós fechamos o mundo para o futuro e os condenamos a sofrer no presente. Então a esperança é fundamental, é ela que nos permite sonhos, utopias, nos permite andar, e talvez não tenhamos as grandes utopias, mas aquelas utopias pequenas que significam uma melhoria do mundo, das relações, o crescimento lento, como todos os seres vivos crescem lentamente, mas de forma segura e constante. Então essa esperança nós devemos suscitar, porque ela está fraca, fortalecê-la e colocá-la como eixo fundador, estruturador da educação daqui para frente. Diante das dificuldades do momento e da falta de alternativas, o teólogo indicou a educação como um caminho dos mais importantes. Eu creio que está havendo um crime contra a humanidade, porque estão destruindo os processos de educação para embrutecer o espírito humano e fazê-lo mais adequado ao processo mundial de acumulação, de superexploração, de superacumulação de bens e serviços. E por isso é importante que não haja oposições, que não haja pensamento alternativo. É o império da Tina. There is no alternative. Não há alternativa. E nós dizemos Tina. There is a new alternative. Tina, há uma nova alternativa. Então, hoje, eu considero a educação a coisa mais importante, porque é onde nós podemos nos dar conta do curso da história, cada vez mais violento, cada vez mais antivida,
cada vez mais destruidoras das bases que sustentam o futuro. E a educação se dá conta disso e procura elaborar alternativas que deem esperança aos seres humanos, para nós e para as futuras gerações. Mais ainda, como nunca antes na história, o sistema vida está ameaçado, atingindo o sistema Terra. Há o risco e temos construído a máquina de morte, seja com armas letais, seja com o desequilíbrio ecológico. Temos construído os instrumentos que podem eliminar toda a vida no planeta, sem sobrar ninguém para contar a história. A Terra pode continuar, coberta de cadáveres, mas sem nós. Então, essa é uma possibilidade real. Pode acontecer porque há irracionalidade no mundo, há espíritos de violência e destruição, especialmente nos países centrais, como os Estados Unidos e também na China. Frei, o senhor vai encontrar nessa 8ª Conferência Estadual de Educação os movimentos sociais e populares, MST, MAB, os trabalhadores na educação, as trabalhadoras, negros, negras, estudantes. E aí a gente vive esse momento que o senhor fala da esperança que precisa ser renovada. Como renovar a esperança nessa gente que está faminta de justiça? Olha, a esperança nasce da desesperança. A desesperança é: nós não podemos esperar nada de cima, porque as oligarquias poderosas não cedem nada, cada vez mais acumulam, cada vez mais excluem e cada vez mais tornam vazia a nossa democracia, de baixíssima intensidade. Então nós temos que esperar das forças que vêm de baixo. E o Papa nos deu várias vezes o recado: são vocês, aqueles que estão de baixo, que sentem na pele o sofrimento, que são os portadores de projetos. Vocês são condenados a ter projetos alternativos que dê futuro a vocês. Isso nasce de uma esperança de que o mundo pode ser diferente, que nós podemos ser protagonistas, desde que organizemos nossa consciência, organizemos os nossos grupos, façamos laços de ligação, de coligação entre os grupos todos, cada um mantendo sua autonomia, mas articulando os grupos para criar uma força poderosa de pressão que venha de baixo e que imponha limites ao poder dominador e, mais que tudo, possa apresentar alternativas, formas diferentes de educar, de plantar, de consumir, de habitar o planeta Terra. Eu só tenho esperança naquilo que vem de baixo, especialmente realizando os 3 T's que o Papa sempre acentua, que é terra, que é trabalho, e que é terra, trabalho e teto. Essas 3 coisas são fundamentais para o ser humano, constituem a dignidade mínima que deve ser realizada a todas as pessoas. Ao falar de resistência, Leonardo Boff disse que os jovens estão dando exemplo e colocando em xeque este sistema. Eu acho que os jovens é o novo sujeito histórico que está colocando em xeque o sistema. Está enfrentando os governos corruptos, ilegítimos, e com inteligência, com projetos alternativos, cobrando uma educação de qualidade, querendo transformações que possam garantir para eles um futuro que tenha esperança, que dê sentido à vida deles. Então eu tenho a impressão que são esses jovens que vão derrubar o Temer, que vão inaugurar um outro tipo de democracia no Brasil inteiro, porque os que estão lá em cima repetem sempre mais do mesmo. Eles querem salvar a própria pele porque 90% são corruptos, ladrões de beira de estrada, não representam o povo, mas representam os interesses pessoais ou dos grupos que os elegeram. Então, deles não podemos esperar nada. Agora, dos jovens, não. Eles são portadores de esperança, de iniciativa, de coragem. Então, eu acho que eles são sujeitos históricos novos que nós não esperávamos que tivessem tanta atuação. E, na medida que gente se incorpore a eles,
gente da base de outros grupos sociais populares e também grupos de partidos que têm vinculação com o povo, que se cria uma força histórica forte, daí poderá nascer uma outra imagem do Brasil, um outro tipo de sociedade que tem um mínimo de dignidade, de justiça, onde o fosso entre ricos e pobres não seja tão vergonhoso, e eles projetando um Brasil que recupera o seu glamour, a sua beleza, o seu sentido de humor e de festa, que é típico da cultura brasileira. Mulheres em Marcha. Mulheres reforçam a voz da igualdade durante o encontro. Nilma Lino, que foi ministra no governo da presidenta Dilma, no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, veio dar o seu recado durante a 8ª Conferência Estadual de Educação. Ministra, o que é mais importante alertar aos educadores, aos pais, aos alunos, neste momento, porque passa o Brasil? Esse é um momento muito sensível da sociedade brasileira, porque nós estamos vivendo um golpe que não é só parlamentar. Eu tenho repetido em vários momentos que é um golpe também midiático, jurídico, conservador, de raça, de gênero e com uma orientação heteronormativa. E a categoria dos educadores e das educadoras, a nossa ação como professores e professoras, ela é muito importante nesse momento para esclarecer a sociedade brasileira, para que a gente continue nas nossas lutas emancipatórias e principalmente o tema da minha fala hoje, relembrar e reafirmar a importância das mulheres na educação, o protagonismo das mulheres na educação e o protagonismo, inclusive, das mulheres nos lugares de poder, como foi o caso da nossa presidenta Dilma, que continua sendo a nossa presidenta, que teve seu poder usurpado por um governo golpista e machista. E na sociedade brasileira agora nós estamos num momento de retomada da democracia, de luta contra essa ruptura democrática. E se nós fazemos isso na nossa luta política, em sala de aula, no cotidiano das escolas, também a nossa postura como educadores e educadoras deve ser uma postura emancipatória. Em relação ao currículo, em relação às relações pessoais, na atuação política, como por exemplo nos sindicatos. Então, assim como na sociedade nós repudiamos toda forma de violência contra a mulher, toda forma de discriminação, de racismo, da mesma maneira nós temos que ter essa postura política e pedagógica em sala de aula. E os estudantes, eles têm nos mostrado muito com as ocupações das escolas, os temas que eles querem aprender, as discussões que eles têm feito, e discussões sobre raça, sobre gênero, diversidade sexual, democracia, tem sido mote de várias dessas ocupações. Então, acho que o próprio currículo da escola pública brasileira hoje, ele está sendo transformado por essa juventude e por esse momento que a sociedade brasileira passa e que a educação é primordial para que a gente mantenha as lutas emancipatórias. Eu gostaria só de uma fala sua em relação ao que você viu nessa conferência, né? Um público diverso, agora não só educadores e educadoras, mas também movimentos sociais, populares, estudantes. Acho que a própria conferência, o congresso, ele tem mostrado que nós estamos começando a criar outras estratégias políticas nessas lutas pela democracia, pela emancipação social. Uma delas é isso, é construirmos mais alianças e articulação entre nós. Então aqui nós temos educadores, né, da educação básica, temos professores da universidade, temos estudantes de ocupação, movimentos sociais, comunidade. Ou seja, se nós vamos discutir a educação, essa discussão não tem que ser feita só com os educadores e educadoras. Essa discussão tem que ser feita com a sociedade. E práticas como essa que nós vimos aqui já são rupturas de ações que antes nós não tínhamos alertado para o potencial que a diversidade traz na luta pela construção e pela consolidação da democracia, na luta contra a violência, na luta por um espaço social e educativo em que todos podem ser o que são e ser respeitados do jeito que se é. Momento CUT Minas. CUT Minas não aceita imposição do governo e retirada de direitos da classe trabalhadora. E a CUT acha da reforma da Previdência que estabeleceu idade mínima de 65 anos para homens e mulheres? Acha uma atrocidade contra o trabalhador brasileiro, contra o pobre brasileiro. O filho do pobre, o filho do trabalhador, ele começa a trabalhar com 14 anos de idade.
E o filho de quem tem mais condição começa a trabalhar depois da faculdade. E o Temer acha que é a mesma coisa. Então você vai, assim, alguém começa a trabalhar aos 14, aos 15, trabalha 50 anos para se aposentar. O outro começa a trabalhar aos 27, 28, trabalha só a metade. Isso é justo? Isso não é justo. Além do que, ele igualou homens e mulheres, desconhecendo que as mulheres trabalham a mesma coisa, ganham menos, tem a questão da dupla jornada, e na hora da aposentadoria tem essa presente do Temer de igualar. Nós não concordamos de jeito nenhum. Para se aposentar com benefício integral, pelo que a gente leu, a pessoa vai ter que trabalhar 50 anos, contribuir 50 anos. Isso significa que o fator previdenciário 85-95 vai para quanto? 100, 115, 120? Qual é a avaliação da CUT sobre essa decisão? É a lógica do Temer, isso, né? Você nasceu para trabalhar, para dar lucro para o patrão e perder a sua saúde e depois não ter o direito de se aposentar. Olha o que ele está dizendo, você tem que trabalhar 50 anos e ter 65 anos, é isso. Você tem que começar a trabalhar com 14, 15 anos, né? Aí você trabalha 50 anos e vai se aposentar com 65 anos. Tem outra coisa que é pior do que isso. Existem regiões no Brasil que a expectativa de vida é menor que 65 anos. Então o trabalhador vai morrer antes de se aposentar, né? Não tem lógica nenhuma isso. Isso é uma medida, na minha avaliação, de quem não gosta do trabalhador, não entende o mercado de trabalho e não sabe o quanto isso vai ser ruim para o Brasil. Momento CNTE. Mais notícias sobre o Encontro da Juventude promovido pela CNTE. O segundo dia do Encontro Nacional da Juventude da CNTE, que ocorre em Brasília, foi aberto com uma roda de conversa sobre a construção do conhecimento e novas formas de melhorar o aprendizado na rede pública de ensino. Os jovens educadores discutiram o uso da música, do cinema, do teatro e da internet como ferramentas na aprendizagem. O professor Aloysio Pedersen falou sobre sua experiência com o projeto de inclusão social Escola Sem Violência, que ele realiza em Porto Alegre. O estudante encontra uma válvula de escape daquilo que ele não consegue dizer no simbólico, projetando no teatro, na dança ou nas artes plásticas. E a partir daí ele se desafoga. Aquilo que ocupava tanto tempo dentro dele, aquela dor, aquela desgraça que ele não conseguia dizer para ninguém, agora ele colocou ali, ele viu que aquilo foi e sai, graças à arte, de uma forma mais leve, toda aquela profundidade que ele se achava único, né? E aí passa então a ele ser um melhor aluno a nível de se comunicar, a nível do ensino-aprendizagem, ele é aceito pelo que ele é. As contribuições da educação popular, da arte e cultura no avanço da educação pública foi o tema da roda de conversa na parte da tarde. Depois de 30 anos na educação, é fantástico que você vai descobrindo no continente mãe, na África, quando eu me ordenei guardião de histórias, mesmo vindo de uma família de tradição africana, eu fui descobrindo mais ainda essa circularidade, a perda da relação de poder ocidental, que tanto Foucault falava no Vigiar e Punir. E eu começo a trabalhar essa coisa mais circular, mais horizontal. Hoje eu digo que eu sou um fazedor de sonhos, um facilitador de coisas. Eu não sou o que faz, mas o que facilita que a coisa aconteça. Eu só posso realizar meu sonho se os alunos estiverem juntos. E a arte, né, eu diria que não é nenhuma ferramenta, é uma exigência do aprendizado. Porque a arte é a energia social da emoção. O que faz a arte? Ela nos deixa emocionados, apaixonados. E emocionadas, as pessoas aprendem mais e melhor, desenvolvem, portanto, a inteligência. Então, educação sem arte é educação fria, insensível. Educação que não promove mudanças de dentro para fora. Se nós quisermos formar sindicalistas, jovens, juventude, educadores, pessoas adultas e idosas, sem arte é muito mais difícil. Obrigada pela audiência. O Sindiúti MG lhe deseja um ano de muitas lutas e conquistas.